no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e os versículos 10 e 11 que nos diz: E logo os irmãos vieram de noite, Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nesse tempo que nós vivemos não é muito diferente do tempo dos apóstolos, onde se proliferava muitas religiões, ao passo que ninguém tinha muita certeza em quem confiar. Mas Paulo e Silas, em suas viagens missionárias e chegando à cidade de Bereia, se encontrou com um povo erudito, um povo estudado da palavra de Deus, um povo que não se deixava enganar por nenhum tipo de doutrina falsa. E eles recebiam de bom grado a palavra, mas comparava com os escritos, com os pergaminhos, para confirmar que de fato estava se tratando de uma genuína pregação do Evangelho. E Paulo considerou aquele povo mais nobre do que a própria igreja de Tessalônica. E é isso que nós queremos convidar a fazer conosco, a analisar os fatos contemporâneos, estudos bíblicos e exegéticos, temas importantes da Bíblia Sagrada, a partir de comparação com a própria Bíblia, para que nós possamos ter um entendimento maior de qual que é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Espero que seja um tempo de bênção para você, que a cada momento que nós adentrarmos o seu lar, o seu local de trabalho, ou até mesmo fechado no seu carro, assistindo o seu smartphone, nós possamos trazer uma palavra de paz, uma palavra de instrução, uma palavra que faça você se aproximar de Deus. Hoje, um dia muito especial, e por ser tão especial, nós trazemos para conversar conosco o pastor Roberval Chaves. O pastor Roberval é um grande amigo meu, e eu não poderia estar mais feliz de tê-lo conosco. Antes de passar a palavra ao pastor Roberval, para que ele possa nos trazer logo uma pequena saudação, e em seguida nós iniciarmos um tema nessa noite, que será um tema muito importante, que é o cuidado pastoral em meio à pandemia. Então a história é a seguinte: um certo homem, depois de receber uma grande bênção de Deus, e está muito feliz, ele matou um boi. E quando ele matou o boi para fazer um grande churrasco, ele chamou a sua filha e disse: vai, minha filha, vai na casa dos nossos parentes, dos nossos amigos, convida todos aqueles que são chegados a nós, para que venham à nossa casa, para que comam desse churrasco comigo, para que se alegrem comigo desse grande feito, dessa grande bênção que eu recebi da parte de Deus. A filha, obediente, saiu pelas ruas para fazer o convite que o pai lhe mandara, porém não fez exatamente como o pai lhe havia dito, mas ela saiu gritando: venham, corram, corram, socorro, a casa de meu pai está pegando fogo, socorram ele, ajudem ele a apagar o incêndio. O conto conta que apenas poucas pessoas se dispuseram a ir até a casa daquele senhor para apagar aquele incêndio. Porém, aquelas poucas pessoas, quando chegando lá, não se depararam com incêndio algum, senão com um belo churrasco, e foram convidadas a comer e se banquetear e se alegrar com aquele homem. Depois que a moça entrou em casa, o pai disse: filha, eu estou muito feliz com esses convidados, mas cadê aqueles outros, aqueles que são mais chegados de nós, aqueles nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, com quem lidamos durante tantos anos? E ela disse: pai, eu chamei a todos, mas só esses quiseram vir. Isso nos deixa uma lição de que quem de fato se importa com você, se importa independente do momento que você esteja vivendo, né? E aquelas pessoas poucas, elas se banquetearam com aquele churrasco, enquanto outros que pareciam serem amigos, pareciam serem pessoas que lhe consideravam, não chegaram nem perto, não sentiram nem o gosto do churrasco. Eu estou falando isso para ilustrar aqui e dizer que o pastor Roberval, se fosse a minha casa pegando fogo, certamente ele seria uma dessas pessoas que comeria o churrasco, e por isso eu me alegro de tê-lo aqui. Pastor, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Suas primeiras considerações.
A paz do Senhor para todos. Com muita alegria e honradez que estou aqui nesta noite ao lado do meu companheiro de jornada, de meu pastor, amigo, irmão em Cristo, né? E pela primeira vez estamos aqui juntos, louvando a Deus, meditando um pouco no tema desta noite, já refletindo no que já foi lido lá em Atos dos Apóstolos, onde a gente temos que examinar as Escrituras em todo o tempo. Em certo momento, os bereanos eram conhecidos como os críticos, ou pessoas que viviam doutrinando de uma forma diferente. Mas não, hoje precisamos estar atentos ao que se é pregado e também o que se é vivido através da palavra de Deus. Que possamos a cada momento, nesses dias tão difíceis que estamos vivenciando, onde estão tirando de nós a liberdade, muitas vezes, de estarmos juntos em um culto ou até mesmo em uma roda de irmãos para se pregar a palavra, mas temos a oportunidade nesta noite de louvar a Deus juntamente com os irmãos, nesse momento ímpar, onde a gente vai aqui tratar de assuntos que trata também do reino de Deus, como vivenciarmos nesses dias tão difíceis. Mas é com muita alegria de podermos compactuar desse momento aqui junto com o pastor Flávio, que é meu irmão, que é meu amigo, com toda a família da Monte Sião, onde ali nós congregamos e ali estamos juntos louvando a Deus, tá bom? Nesse momento são as minhas palavras e que Deus esteja abençoando a todos, que estejam nos acompanhando. Eu espero que Deus esteja te abençoando grandemente aí do outro lado, em nome de Jesus, tá bom? Pessoas tiveram suas vidas ceifadas, outras perderam seus empregos, outros estão agora penando em um leito de hospital, lutando para sobreviver. Né? Então, essa pandemia ela trouxe prejuízos imensuráveis. E eu diria que ela já determinou uma mudança em nossas vidas, na nossa forma de enxergar a vida e da nossa forma de se comportar. Porque essa semana eu falava o seguinte, de que o que está em alta no momento não é o dólar, nem a libra esterlina, muito menos o real, ou o ouro, ou a prata, mas o que está em alta no momento, na realidade, é a vida. Nunca se desejou tanto viver, né? Nunca as pessoas lutaram tanto por viver, nunca as pessoas se cuidaram e se preocuparam tanto em preservar a vida, lavando as mãos, deixando de ter um contato social, se privando de momentos de lazer e diversão, trancafiados dentro de casa, para quê? Para preservar a vida. Um instinto de sobrevivência a ter. E isso, é claro que traz consequências aterrorizantes, porque não poucas pessoas estão abaladas psicologicamente, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós temos aquelas pessoas que são portadoras de morbidades, que são diabéticos, são hipertensos, são obesos, cardíacos, né, que têm uma série de enfermidades já tratáveis, mas que agora ficam se perguntando a cada dia, será que é hoje que eu vou ser contaminado pelo coronavírus? E se eu for contaminado, como é que o meu corpo vai reagir? Será que eu vou reagir bem? Ou será que eu vou sofrer com falta de ar? Será que eu vou ter que ser levado ao hospital? Se eu for levado ao hospital, será que eu vou ser entubado? Como é que vai ser isso? Então, isso mexe com as mentes das pessoas. Olha, nós temos um número alarmante de suicídio no Brasil. Aumentou esporadicamente o número de pessoas que têm tirado as suas vidas. E tudo isso são questões preocupantes. Eu digo porque nós, pastores, nós lidamos com a alma, né? A alma pode se traduzir como a psique, o pensamento, a capacidade de imaginar, de pensar, de tomar decisões das pessoas. E um dos nossos trabalhos como líderes religiosos, é claro, é apresentar as pessoas a Jesus Cristo, de forma que elas se comuniquem com Deus e que elas tenham paz no seu coração. Aliás, este foi um grande desejo de Jesus,
que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, governe o coração de cada pessoa. E o trabalho pastoral, eu acredito que ele foi muito prejudicado nesse momento. Ele foi prejudicado pela própria pandemia, que nos impõe um distanciamento das ovelhas, nos impõe um afastamento do rebanho, de modo que o trabalho pastoral ele fica muito aquém daquilo que deveria ser. Nós estamos em um tempo de guerra, uma guerra espiritual, uma guerra psicológica, uma guerra pandêmica. E na guerra é natural que esteja lá a pessoa do capelão, seja padre, pastor, seja de que confissão religiosa for, mas tem que ter alguém ali para trazer consolo, trazer paz, trazer cura, trazer esperança, trazer expectativa de que amanhã vai ser melhor. E a pandemia, ela vem de uma forma que nos impede, muitas vezes, até de chegar perto das pessoas para levar esta palavra de esperança. Não menos importante, mas que é também importante nós citarmos, nós temos um poder judiciário e muitas vezes um poder executivo estadual que tem impossibilitado, tem sido uma barreira para que os pastores e demais líderes religiosos desenvolvam esse trabalho de assistência, né, esse trabalho de socorro espiritual, de verdadeira capelania em relação às pessoas que agora sofrem, né. Aí eu pergunto, pastor Roberval, hoje pastor presidente da Assembleia de Deus, Monte Sião, a quem eu tenho grande admiração, e sei que o senhor faz um trabalho sério juntamente com o seu rebanho, as suas ovelhas. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco de como tem sido a experiência pastoral no meio da pandemia, sobretudo na dificuldade de dar essa assistência espiritual para as ovelhas, de levar o consolo, levar uma palavra de paz, de ânimo, né? De socorrer as pessoas no momento de tanta dificuldade. Como tem sido, pastor, esse momento? Como tem sido essa experiência na sua vida e no seu ministério? Mais uma vez, aqui juntos com o pastor Flávio, no primeiro momento, a pandemia que se parecia tão distante, do outro lado do planeta, tão rapidamente chegou até nós. Nos pegou muitas vezes, ninguém estava preparado para isso, nesse primeiro momento, nem no segundo momento. Porque se vivenciou-se em 2020, que o ano 2020 ia ser um dos piores anos do que nós íamos passar. Mas se desencadeou em 2021 e, em primeiro momento, foi pior do que em 2020 a quantidade de pessoas que foi ceifadas as suas vidas. Mas, o ano passado, tivemos o primeiro momento 6 até 7 meses sem poder abrir as igrejas, e os irmãos realmente tinham medo de receber a gente em casa. Principalmente pessoas mais idosas, pessoas que tinham problema de saúde, então pediam até que a gente pudesse orar de longe. A gente fazia culto online e tudo mais, mas a visitação realmente ela foi prejudicada. A gente não podia estar próximo dos irmãos, e foi tirado algo muito peculiar das nossas vidas, que é o contato. Porque o crente é muito brasa, é muito abraço, é muito sentimental, quer estar junto em todo momento. E foi arrancado em primeiro momento isso de cada um de nós. As festividades foram proibidas, tudo mais foi tido como maior respeito pelo distanciamento, mas em se tratar do acompanhamento, tem sido longo, de longe, muitas vezes por um celular, de outra forma, e se vai na casa de alguém, tem todo um cuidado de se aproximar e também não está tendo reuniões com muitas pessoas. Há um sofrimento, a gente tem visto o esfriamento espiritual de muitas pessoas, onde tem passado por dificuldades, precisando de ajuda. Eu acho que nunca vai se precisar tanto de psicólogos e de ajudas de pastores, de padres, como o pastor já falou, independente da crença religiosa. As pessoas estão necessitando realmente de um apoio e de uma ajuda nesse momento. Tem pessoas enclausuladas dentro de casa. Não sai para o culto, não sai para a feira, não recebe familiar em casa. É um momento muito difícil. Pessoas que sequer recebem a gente em casa, não tem como estar recebendo, mas a gente estamos aqui tentando de alguma forma ajudar as pessoas. Seja por oração, seja ligando, perguntando como é que está essa vida, mas muito difícil nesse momento. Igrejas até que, acho que depois que passar toda essa pandemia,
vai se pensar realmente se vai continuar fechada, né? Ou se vai ter condições de abrir. Porque as condições são realmente difíceis. A gente não poderia imaginar. Paulo, lá na carta, se diz em 2 Timóteo, capítulo 3, se tratando só do primeiro versículo, diz, haverão tempos o quê? Trabalhosos. E vai haver todo um trabalho. De formiguinha, mais uma vez, visitando, cuidando, orando, buscando mais uma vez trazer essas pessoas de volta à casa do Senhor. Tem pessoas que se acostumaram a estar em casa, escutando ou assistindo cultos online e perderam aquela essência do culto presencial, onde você sente o calor humano, onde você sente o sorriso do irmão ao seu lado. Então tem pessoas que realmente a gente vai ter que fazer mais uma vez aquele trabalho de tudo começar mais uma vez, semeando, regando e esperando mais uma vez crescer. Não imaginaríamos nunca de passar por um processo desse, mas é momento de levantar a cabeça, orar, nos revestir do poder que vem do alto, que é do nosso Deus, e buscar mais uma vez as ovelhas. Não que estejam perdidas, mas ficaram esfriaram na fé e nesse momento de dificuldade se acasalaram dentro de suas casas e há um pouco de dificuldade de mais uma vez trazê-las de volta. Mas com certeza está muito difícil para todos os pastores nesse momento, meu pastor. Pastor, o senhor comentou em algo assim muito importante e algo que eu tenho refletido bastante nesses dias. Porque o senhor citou uma fala do apóstolo Paulo, que ele diz que chegaria tempo de nós vivermos dias trabalhosos, não que os dias que viveu o apóstolo Paulo não fossem, né? Mas nós sabemos que a Bíblia é um livro que trata do passado, do presente e que nos revela o futuro a todo momento. Quando nós olhamos para o passado, nós olhamos que está registrado que o povo hebreu, e não só o povo hebreu, mas a humanidade como um todo, sucumbiu diante de grandes catástrofes naturais, diante de pestes, de guerras, né? E o Senhor Jesus ele já dizia, olha, isso aí é apenas o princípio das dores, né? Só que a gente olha para aquela leitura bíblica, para aquela história, e parece que é algo que aconteceu tão distante, com um personagem tão distante, e que aquilo jamais nos alcançaria. Hoje, eu poderia afirmar que nós estamos sendo parte de uma nova história, de algo que Jesus não voltando, daqui a algum tempo, vão falar a nosso respeito. Olha, foi aquela geração que passou pela pandemia do Covid, né? Milhões de pessoas sucumbiram, porque já é uma realidade no mundo. O mundo que era globalizado se fechou, se criou barreiras, enfim. Isso não vem a ser, pastor, antes que mais nada, um grande sinal que se aproxima a volta de Jesus? Eu falo porque a Bíblia diz que foi assim nos dias de Noé. Noé dizia, gente, olha, vamos se preparar, eu estou fazendo uma arca, vem aí um dilúvio grande, né, vai inundar a terra, e se vocês quiserem salvar, entra na arca comigo. E as pessoas zombavam de Noé, achavam que ele estava ficando maluco. Ora, aonde que vai vir? Aonde é que vai vir um dilúvio que vai matar tanta gente ao mesmo tempo, que vai sucumbir com a força da humanidade, né? Vai deixar todo mundo vulnerável e vão morrer debaixo das águas? Aí eu passo a pensar, pastor, aonde que há 3 anos atrás, alguém suscitasse uma história dessa, de uma pandemia mundial, que fizesse quebrar as bolsas de valores, as grandes empresas, grandes países, que tudo viesse a se fechar, que tanta gente morresse independente da sua condição física, se de corpo atlético ou não, se rico ou se pobre, né? Se uma autoridade ou se um simples sitiante, não importa. Será que a gente conseguiria, né, tomar como verdade algo que fosse tratado há 2, 3 anos atrás, falando sobre isso? Aí, e em cima disso eu falo, ora, se isso foi possível, por que não é possível também a volta de Jesus? E se as pessoas hoje, elas temem o vírus, ao qual elas não podem ver, elas não podem enxergar, a não ser através de um aparelho microscópio, né? E por que elas não temem também a volta de Jesus? Porque é muito mais perigoso do que ser contaminado pelo vírus, é Jesus vir
e eu ficar. É Jesus vir e eu não ter a salvação, e eu não ter o relacionamento com Ele capaz de fazê-lo levar-me daqui para o céu e morar na glória com Deus. Então, pastor, qual que é o seu entendimento sobre isso como um sinal de Deus para a humanidade? Porque eu acredito que Deus, Ele está usando a pandemia para falar com a humanidade, pois a Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Pode ser vontade ou pode ser permissão. E em tudo tem um propósito. Eu acredito que Deus está falando com o povo, e a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja, ao povo. O que é que o senhor fala sobre isso, pastor? É bem interessante quando o senhor relata que tempos trabalhosos também fala de globalização. Entendemos que há uma preocupação das grandes potências mundiais em um desarmamento, em tantas coisas e proibições, retaliação a países de outras crenças que traz o perigo para a humanidade. Havia uma preocupação tão grande em guerras, em tantas coisas, que aos nossos olhos como cristãos, que a gente tem a nossa visão nos céus, e a gente vê que hoje uma coisa minúscula igualou toda a humanidade. Porque o vírus ele não veio só para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para a classe média, veio para o pobre, veio para o branco, o amarelo, o negro, veio para todas as classes sociais. Ele não importa que a porta esteja fechada, ele não é educado, ele adentra, ele vai e aniquila toda uma família, são lares hoje dilacerados, e eu acho que não tem sinal maior do que esse momento, o aviso do Senhor, um alerta do Senhor, um toque da trombeta do Senhor, para avisando que os dias estão próximos. O aviso está chegando em nossa casa. Quando a gente vai a um quartel, que se toca a uma corneta, cada toque serve para alertar os soldados de alguma coisa para aquele momento. E neste momento o Senhor Jesus está alertando o seu povo para esse grande momento que vai acontecer. Mesmo que não, se não acontecer nesse primeiro momento, mas é um alerta para a igreja se preparar, porque ele está às portas. E há de chamar a sua igreja. Quando aquelas mulheres ali, aquelas jovens saem com as suas lâmpadas, e tem ali 5 que estão preparadas, e 5 são nécias que não se preparam, todas elas dormiram, mas as 5 estavam preparadas. O que é que significava naquele momento? Elas tinham reservas. E neste momento, nós temos que buscar reservas para enfrentar dias ainda muito difíceis, que vai nos chegar, dias muito trabalhosos, para nos prepararmos e trazermos muitas pessoas ainda para o lado do Senhor Jesus, mas temos que ter uma reserva, pastor. Temos que estar preparados na leitura da palavra, também na oração, que é o fortalecimento do nosso espírito e a nossa comunhão com Deus, porque também se diz a palavra de Deus, onde diz tempos trabalhosos, que ia haver muitos enganadores, que ia haver muitos homens cobiçosos de si mesmos, e neste momento você vê que as pessoas que mais viajavam em todos os lugares do mundo, hoje estão proibidos de viajar. Não importa a fortuna que eles tenham angariado ao longo dos anos, mas neste momento todos têm medo. E como o Senhor disse, tem temido a um vírus tão pequeno, mas tão letal, mas ao mesmo tempo perdeu o temor de Deus. Amém? Amém, pastor. Veja só, eu queria entrar aqui em um outro assunto, para tratar da igreja como uma instituição eclesiástica, uma instituição civil reconhecida pela nossa Constituição. E foi muito debatido pela mídia e pelas pessoas em geral sobre a atividade da igreja, a atividade religiosa, né? Eu acho que nunca se debateu tanto quanto a liberdade religiosa, inclusive a igreja foi posta no banco dos réus, né? Foi julgada pelo STF. E nós sabemos, pastor, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Primeiro que existem homens que podem crer espiritualmente diferente do nosso credo. Isso aí nós respeitamos e é indiscutível esse respeito. Mas nós sabemos também que existem forças do mal que militam contra a igreja. E eu diria no começo
de que a igreja ela tem sido tolhida, tem sido impedida de exercer o seu papel espiritual, de consolo, de conforto, né, de levar esperança a essas pessoas. Até porque a fé ela é terapêutica, né, está comprovado cientificamente. E aí nós temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos uma ala de esquerda que milita no nosso Congresso Nacional, e não só no Congresso Nacional, mas também nas câmaras estaduais, municipais em geral. Enfim, e esse pessoal tem trabalhado contra a atividade religiosa e tem pregado uma peça que, como os pastores e os líderes estivessem em meio à pandemia, tão somente preocupados com a receita da igreja. Talvez essas pessoas não saibam do trabalho excepcional de base que as igrejas fazem, e que mesmo durante essa pandemia, pastores, padres e outros líderes religiosos têm feito um trabalho, ainda que à distância, ainda que limitado, mas um trabalho social espetacular, porque tem muita gente que não pode trabalhar e o Estado não vai suprir as suas necessidades, mas é o telefone do pastor que essa pessoa tem, é do padre que essa pessoa tem e que vai precisar e se serve da igreja. Então a igreja tem desenvolvido, sobretudo, um papel social extraordinário nesse momento. O que o senhor diria, pastor, para essas pessoas que têm alardeado, como se a igreja estivesse lutando para estar com as portas abertas, pensando puramente na questão financeira? E isso eu não isento os charlatões, eu não isento os mercenários, porque nós professamos a fé em Cristo Jesus, representamos uma instituição denominacional, mas como em todo lugar, em todas as situações, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. O próprio Jesus disse que entre o trigo crescia o joio, né? Você veja que o próprio Jesus, dentro de uma igreja de 12, teve um que lhe traiu. Então, sempre há pessoas que causam escândalo, que traz desonra, mas a gente não pode medir todos por uma régua tão baixa. Eu tenho que medir pela régua de cima, pelo melhor, e não pelo pior, né? O que o senhor diria, pastor, sobre essa pecha que estão querendo colocar nos pastores, né, de que estaria se aproveitando do momento da pandemia para tirar proveito, para garantir um ganho próprio e que não estariam preocupados com a alma das pessoas? É interessante que, pegando a palavra que o senhor falou, a igreja em si, quando ela trabalha, ela consegue chegar aonde o poder público não consegue. A igreja chega lá, sabe a necessidade dos seus membros mais carentes, está ali ajudando, em um corpo ali físico, corre para um lado, corre para o outro, não deixa de assistir. Realmente está lá a igreja no meio onde está acontecendo o problema, onde muitas vezes é esquecido pelo poder público, pelo poder judiciário, onde é muitas vezes discriminado por muitos, mas a igreja está lá, fazendo o seu papel missionário. E hoje nós estamos sendo o quê? Criminalizados. Porque a gente hoje, quando abre uma igreja, é como se a gente fosse criminosos. E muitas vezes a gente não somos criminosos, estamos abrindo a igreja para quê? Trazendo uma palavra de conforto, ali um hospital espiritual para as pessoas que realmente estão necessitando. A gente sabe que tem muitas pessoas que não estão apenas cuidando das ovelhas, realmente estão de olho na lã das ovelhas, né? Mas as igrejas sérias, realmente, elas estão preocupadas com as ovelhas. E nós ali estamos ali envolvidos em um grande trabalho, onde hoje, mas também a Bíblia nos diz que nós seremos perseguidos. Então tem que se cumprir essa perseguição, tem que se cumprir muitas vezes tudo o que está acontecendo, para também se cumprir a palavra de Deus. Vemos hoje a justiça nos colocando no banco dos réus, sabemos que necessitamos de trabalhar. E é bem interessante que um dia desses foi postado, onde aqui uns dias vai alugar um ônibus, comprar um ônibus, né, pastor? Para fazer um culto itinerante, porque o ônibus não é proibido encher, um metrô não está proibido de também encher. Eu sei que pais de famílias precisam trabalhar, porque só eles sabem a necessidade que cada um passa. A Covid-19 é real, está matando, mas também é uma necessidade de se cuidar, não só do alimento que chega na mesa, mas também do alimento espiritual. Há um preço a se pagar, há vidas sendo destruídas,
A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades e os príncipes onde estão nas regiões celestiais. Isso aqui é muito pequeno com o que está acontecendo aqui sobre a nossa cabeça. A luta espiritual, tentando de alguma forma tirar a nossa visão. Mas enfrentamos dificuldades sim, mas estamos aí no fronte da batalha. Se é para pregar, pregamos a palavra de Deus, mas também cumprindo, também com toda a determinação do governo. Estamos abrindo um horário determinado pelo governo do Estado, abrindo os cultos no domingo à tarde de 3 horas, que é fora de um padrão, mas temos também a alegria de podermos estar cultuando, em meio a tantas lutas. Mas sabemos que a perseguição, ela é real, mas estamos firmes no propósito de adorar o nosso Deus. Agora, pastor, no tocante a esse novo modelo que a igreja ela tem tentado se adaptar, né? se conformar com essas novas regras, é algo que eu já tenho conversado com alguns pastores, eles têm relatado uma dificuldade por conta da dispersão, né? A igreja, ela se pauta muito pela comunhão, né? Até porque a Bíblia convoca-nos a adorar a Deus na congregação dos santos. Vinde, né? Vinde cantar em um cântico novo, celebremos com palmas ao Senhor, é sempre com alegria, com júbilo e em comunhão com os irmãos, até porque a Bíblia diz que primeiro eu tenho que ter comunhão com meu irmão para depois ter comunhão com Deus, porque se eu não tenho comunhão com meu irmão a quem eu vejo, como que eu vou ter comunhão com Deus a quem eu não vejo, né? Deus é espelhado na pessoa do meu irmão. Então, como a igreja ela tem a sua vida social e eclesiástica muito pautada na comunhão, esse tempo de distanciamento causa um dispersamento entre os irmãos, né? Inclusive, nós temos irmãos que desde o primeiro momento que a igreja fechou, quando eu digo a igreja, não é a igreja Corpo de Cristo, porque a igreja ela permanece ativa 24 horas, eu falo do templo, eu falo da congregação, né? Então logo fechou a congregação por determinação governamental, teve pessoas que deixou de ir para a igreja e não foram mais, né? Mesmo tendo abertura paulatinamente, com alguns cuidados, mas as pessoas deixaram de ir, algumas. Como lidar com essas pessoas, pastor? Repito, como tem sido essa experiência? Porque eu acredito que é um grande desafio agora nós estimularmos essas pessoas, porque para nós estimularmos essas pessoas a cultuar, muito mais além de que assistir um culto em casa, a gente precisa fazer com que elas superem o medo, a barreira psicológica, né? Muitas vezes, realmente, elas não têm condições de, nesse momento, congregar no templo, mas nós vemos que outros até teriam, mas ficou uma barreira psicológica aí. Como o senhor tem lidado com isso? O salmista diz, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas pessoas perderam a alegria, muitas pessoas perderam o desejo de estar na casa do Senhor. Nós temos visto os irmãos vão para a igreja sim, mas é um novo modelo, pastor Flávio. A gente via muito o uso de máscaras nos países orientais, como China, que é um país populacional imenso, a maior população da Terra, no Japão, Coreia, já se tinha o costume de usar máscaras devido ao fator poluição. E hoje nós temos uma obrigação. Então nós perdemos, sabe por quê? Pastor Flávio, de olhar o semblante do irmão. Porque o crente em si ele é muito sensível e sentimental. Ele chora pelo momento do culto, em cantar um louvor, ou ele se sente sufocado em poder cantar um cântico, porque ele não tem o costume de cantar com uma máscara, e ele não pode tirar. Então tem muitas proibições e muitas questões que foram colocadas ao longo desse período de pandemia e de isolamento, que é muito difícil da gente tirar. Então tem pessoas que dizem o seguinte, se é para cultuar desse jeito, eu prefiro não ir. Eu prefiro nesse primeiro momento estar em casa. Então, a gente tem uma estratégia de procurar os irmãos, tem gente liga, procura, os cultos voltaram. Hoje a gente não só coloca no grupo da igreja, mas realmente no privado, vai de um em um, avisando o culto, o dia que vai ser, o horário, que tem álcool em gel, que tem o termômetro, tudo isso.
mas tem ainda uma preocupação muito grande. E principalmente, pastor Flávio, para quem já perdeu alguém de sua família. Tem pessoas ainda que duvidam, tem pessoas ainda que não acreditam no que está acontecendo, acha muito que é da mídia, mas realmente quem passou por isso está sofrendo na pele, então há um cuidado maior. Eu conversei essa semana com uma pessoa, irmã nossa, de outra denominação, mas uma pessoa muito querida, que as 4 irmãs da casa dela adoeceram. Ela ficou em estado mais grave. E ela disse, pastor Abeval, foi a segunda vez na minha vida que realmente eu tive medo de morrer. E eu não sei quando eu vou voltar, eu estou muito fraca, tanto na fé, ore por mim. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para voltar àquela alegria que eu tinha de voltar à igreja. Então, realmente, há uma luta muito grande. E outra coisa, a gente muitas vezes trazia alguém para louvar o nome do Senhor, um levita da casa do Senhor, ou até uma banda, mas a gente não pode mais fazer isso, devido ao acúmulo de pessoas. Então, até isso fica difícil. Realmente é aquele trabalho que eu falei para o senhor, trabalho de formiguinha, mais uma vez. Mas o senhor toda vez tem que estar ligando para o pessoal, chegou o tempo de usar o celular, não para incomodar, mas para passar para o irmão, que a gente não esqueceu dele, que ele está sendo abraçado, que mesmo que de longe, mas um abraço fraternal, que é o trabalho do pastor, que é o trabalho do presbítero, é o trabalho do evangelista, é o trabalho daquele que foi chamado para cuidar das ovelhas neste momento que estão feridas. Pastor, isso é muito importante, mas tem algo que eu gostaria de comentar, e eu gostaria que depois o senhor falasse a respeito. Eu dizia há pouco que Deus está falando com a humanidade, mas Deus também está falando com a igreja, né? E o que está acontecendo? É uma depuração. Eu diria que Deus está passando a sua peneira, né? Ele está balançando a figueira, e algo de tremendo está acontecendo no meio da igreja, porque o comportamento da igreja já mudou. A visão da igreja já mudou. A visão da administração eclesiástica. E eu diria que, assim como vai ser muito difícil, mesmo depois de passar a pandemia, as pessoas percam o hábito de lavar as mãos costumeiramente, né, porque é um hábito bom. Eu acho que a igreja também ela tem se apropriado de alguns hábitos bons, que ela está se apercebendo agora que deveria ter esse hábito há muito tempo atrás. Em primeiro lugar, se você fizer uma pesquisa aí na internet, no Google, você vai ver que a palavra mais procurada nesses últimos 2 anos não foi outra senão oração. As pessoas com medo de morrer, ou simplesmente porque querem ter um contato com Deus, elas estão buscando mais a Deus. Pessoas estão se reconciliando com Deus. Pessoas apavoradas, com medo dos efeitos da doença, e gente que nunca orou, está dobrando os joelhos em casa para orar, para pedir a Deus por sua vida, pela família. E a igreja, ela está orando. A igreja, ela tem voltado a orar. A igreja, ela tem se dado mais à oração. E eu diria, pastor, que o show, ele foi descontinuado por ordem de Deus. Porque da forma que nós íamos, da forma que nós estávamos caminhando, a igreja estava deixando de ser igreja. Estava deixando de ser um local de adoração para ser um palco de shows. A igreja estava sendo um centro artístico. Não se pensava mais em abrir frentes missionárias, mas muitas vezes a igreja juntava dinheiro o ano inteiro para, dentro de 3 dias, pagar para um cantor gospel, um pregador, né, que vai ali dentro de 2, 3 horas e leva o dinheiro que a igreja juntou o ano inteiro para evangelismo, para missões, para manter o missionário no campo, né? Então, Jesus deixou de ser a atração do culto, deixou de ser um culto cristocêntrico e estava passando a ser um culto de shows, de apresentações, né? Haja visto que quando se fazia um enunciado na rádio, na TV, na rede social, estava lá, venha, participe do grande culto. E a grande atração nunca era Jesus,
Nunca era a manifestação poderosa do Espírito Santo, nem mesmo a explanação da palavra de Deus, mas era o irmão fulano de tal que está cantando. Ou o ex alguma coisa que estaria dando o seu testemunho, a preço de ouro, diga-se de passagem. Então, eu diria, pastor, que Deus ele está utilizando esse momento para fazer uma depuração na igreja, para mostrar o que de fato importa, para mostrar qual de fato é a missão da igreja. Hoje tem pastores pensando, poxa, se eu não tivesse feito aquela festividade, se eu não tivesse chamado aquele cantor, se eu não tivesse gastado o dinheiro da igreja com aquele evento, hoje eu teria dinheiro para pagar aluguel por um ano. E a porta do templo estaria aberta, permitindo que os irmãos, com protocolo ou sem protocolo, viessem para a casa de Deus buscar conforto para as suas almas. Porque isso é fato, isso a gente não nega. Tem igreja que está passando por dificuldade financeira, mas é porque teve uma má administração lá atrás, e eu acredito que Deus está abrindo os olhos para mostrar que a igreja, antes que mais nada, é um local de oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. É lugar de restauração, é lugar de encontro com Deus, é lugar de pregação da palavra, e os chamados artistas gospels, tem muitos que estavam acostumados aí a viver de agendas e mais agendas, com cachês exorbitantes, se acostumaram a uma vida, né, de nobreza, e que agora estão com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, porque a porta se fechou, e eu repito, eu acredito que mesmo passando a pandemia, não vai se abrir mais. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? O ano passado, quando começou realmente fechar as igrejas, havia-se um comentário entre os irmãos, a gente ligava para um, ligava para outro irmão, e havia-se um comentário que quando aquilo tudo passasse, haveria uma efervescência dentro da igreja. Haveria um momento de avivamento dentro da igreja. Mas na realidade não aconteceu. Em segundo momento, quando as igrejas abriram a partir do mês de agosto, houve sim um desejo de algumas pessoas, mas muitas pessoas realmente ali foram ficando para trás, e como, não só numa peneira, mas como no funil, foram ficando no gargalo, não passaram realmente. Então, Deus está tratando com a sua igreja, eu creio que, não aqui perseguindo, nem falando em nome jamais isso, mas assim, Deus está cuidando de um povo que realmente quer compromisso com Ele. Pessoas que apenas iam passear na igreja, final de semana, tinha um momento ali, eu não tenho para onde ir, eu vou para a igreja esse final de semana, porque a igreja evangélica até 2019, antes de começar a pandemia, era um local, já é status, virou status para muitas pessoas. Então, quando a pandemia realmente chegou, houve uma separação. Houve ali realmente, quem realmente quer buscar a Deus, quem pagou o preço em casa, porque nós tinha pessoas que reclamaram que não tinham tempo de orar, que não tinham tempo de ler a palavra, e tiveram tempo de sobra, e não aproveitaram esse tempo. Pararam no tempo, e faltou algo muito importante. É o momento de comunhão com Deus, o momento de se voltar realmente à oração. Porque a oração, se a gente analisar, é o sustento da igreja. A oração é quem nos leva a uma intimidade, a um compromisso maior com Deus. É aquilo que nos faz sentir a graça do Senhor a cada dia. E como o Senhor falou, quanto dinheiro jogado fora. Não que não seja tão bom um show, é muito bonito, realmente, tão fantástico, muitas luzes, mas se perdeu o verdadeiro sentido, muitas vezes, do culto. Cultos que muitas vezes tinha 10 minutos de palavra, 15 minutos de palavra, 1 hora e meia de show. Cantores que vinham cantar 3 louvores, 4 louvores, levavam o dinheiro praticamente do ano inteiro. E hoje faz falta, sabe para quê? De se vir um soprão para a região, onde está aquela igreja, de comprar cesta básica para quem está precisando. Porque na realidade, pastor, na minha concepção, igreja não só é 4 paredes. É muito mais além do que isso. São vidas que ali congregam, mas tem toda uma comunidade próxima a gente, que a gente tem que dar atenção, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que visitar. Então isso, Deus realmente nesse momento saculejou as colunas da igreja. Quem realmente quer algo com Deus, ou aquele povo que estava de oba-oba, realmente quem está com Deus está até hoje na igreja, louvando, glorificando, não perde culto, viu?
estão lá todos os cultos ali, gente antigo, já velhinho, mas no pé dos cultos. Mas aquelas pessoas que momentaneamente passavam na igreja, teve uma peneira, não que eu esteja querendo que eles ficassem para trás, mas realmente eram pessoas que não tinham verdadeiramente tido um encontro com Cristo. Porque quem tem um encontro com Cristo, ele tem a necessidade de estar cultuando e estar perto do seu Salvador. Amém? Agora, pastor, a igreja ela trabalha essencialmente com famílias, né? Até porque a família é a célula mártir da sociedade, né? É a primeira instituição divina, foi a família, e a partir da família se forma uma sociedade, né? Quando a família é sadia, a sociedade é sadia. Nós diríamos que se o mundo ele está aí de cabeça para baixo, com tantos problemas, problemas sociais, problemas de relacionamento, as pessoas com comportamento muitas vezes esquisito, né? Aliás, tem até uma frase de um pastor amigo meu, pastor Maurício Machado, que ele disse que Deus nos chama para ser diferente, não para ser esquisito, né? Mas tem pessoas aí com comportamento esquisito, agressivo, intempestivo, e tudo isso porque é um reflexo do que acontece dentro de casa, dos casamentos que estão em conflito, o pai com o filho, o irmão com a irmã, e, enfim, como a igreja trata dessas famílias, o que me parece é que os problemas têm aflorado no meio da pandemia, porque a pandemia tem forçado as pessoas a ficarem em casa, a conviverem mais tempo. Então, aquele filho que passava o dia inteiro fora, com a galera, né, de rolê, né, na vibe, agora ele fica em casa e a mãe passa a conhecer mais ele. A mãe começa a conhecer mais a filha, né? O irmão começa agora a ter que se comunicar ou conviver com a irmã. O marido está mais presente em casa. E quanto mais pessoas se juntam, mais atritos acontecem. Infelizmente, os números são alarmantes de separação de casais durante a pandemia, de brigas, de discussões. Eu tenho visto muitos pastores que são terapeutas de casais e de famílias, que têm confidencializado, que têm enfrentado muitos problemas para cuidar dessas famílias, porque eles estão agora sendo forçados a conviver um com o outro, né? A lidar com os problemas, com as dificuldades um com o outro. O senhor tem tido essa experiência ou isso não é algo generalizado, é algo pontual desses meus amigos? E se tem tido esse tipo de experiência, como tem sido? O que mais tem trazido de problema em relação ao trato do cuidado pastoral com as famílias nesse tempo de pandemia? Realmente a gente tem enfrentado também essa questão. A gente sabe que sem tecnologia hoje o mundo para. Estamos aqui numa live, tecnologia está em todo lugar aqui, né? E a gente, sabendo usar, é uma arma poderosa para o evangelismo, para levar a palavra de Deus de conforto. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia chegando, parou a escola, parou tudo. Aluno saía de casa pela manhã, voltava de meio-dia. O marido muitas vezes saía de manhã, voltava à noite. E isso foi mudado, se inverteu. Então, os filhos, como o senhor falou, dentro de casa, período praticamente integral dentro de casa, os familiares muitas vezes desempregados, e essa questão toda ao lado da família. Muito tempo junto e realmente muito atrito e muito uso indiscriminado das redes sociais e das formas digitais de se viver. Coisas, como o senhor falou, esquisitas, começaram aí jovens, principalmente jovens, que é uma idade tão perigosa, né, que está dentro da igreja com muito cuidado, que se posta muita coisa, coisas que se não postava antes, mas começaram agora dentro de casa, praticamente 24 horas, com o celular ligado, quando não estudando, em comunicação com os colegas, e começa agora vários aplicativos que oferecem danças, que oferecem tantas coisas que não condiz com os ensinamentos da igreja. E a gente está aqui para cuidar, e não para, como se diz, obrigar as pessoas a fazer o que a gente manda fazer de acordo com a palavra de Deus. Mas ensinando, cuidando. Hoje mesmo eu estive visitando um amigo nosso, que eu, com muito carinho,
E tratando desse assunto, realmente, e principalmente no meio dos jovens, pastor. E principalmente no meio dos jovens, a gente tem esse cuidado maior. Mas com muito cuidado, mostrando na palavra de Deus onde está o erro, onde a gente possa se afastar do que não traz frutos para a nossa vida, mas realmente tem sido um processo desgastante até, porque os jovens muitas vezes não querem entender o risco que muitas vezes estão cercando a eles. Não tem maturidade ainda, e quando a gente leva uma questão do que é certo ou que é errado para eles, é como se a gente estivesse levando para eles uma proibição. Então há um conflito entre muitas vezes os jovens e a liderança pastoral. Mas a gente tem que sair da nossa casa, tem que nos preocupar sim, porque as redes sociais realmente invadiram os lares e têm causado muitos atritos, coisas que não são boas para os familiares. Tem havido muita discordância, jovens, famílias que têm a oportunidade de poder tomar um café da manhã junto, de poder almoçar junto, aí almoça um na cozinha, outro na sala, outro no quarto. Há um distanciamento, onde era para haver um ajuntamento, onde era para haver uma compactuação, uma conversa, ali um momento familiar. Tem havido um distanciamento. Pessoas comunicando dentro de casa, mandando um recado um para o outro através de um WhatsApp, de um Messenger, né? De um Telegram, mas tem havido muitos atritos. O que a gente pode fazer? A gente ora, o Espírito Santo de Deus nos dá graça, discernimento, a gente começa vendo onde tem um problema, e antes que isso cause um grande problema, a gente tenta levar uma palavra, tenta mostrar que está junto, que estamos ali para ajudar e a mostrar um caminho a seguir. Amém? Glória a Deus. Eu quero lembrar você que nos acompanha, que dentro de poucos instantes nós vamos estar orando pela sua vida. Queremos orar e rogar a Deus que lhe abençoe, que abençoe a sua família. Uma oração especial pelos enfermos, sobretudo por aqueles que estão acometidos pela Covid, que estão lutando pela vida, internados ou não. Nós queremos abençoar. E a Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Eu tenho certeza que a boa mão de Deus há de lhe alcançar e a bênção do Senhor vai chegar até você e você vai se sentir abençoado. Então você pode interagir conosco, coloque aí o seu pedido de oração. Eu sei que nos acompanha pela rede social, especialmente pelo Facebook. Escreva aí nos comentários o seu pedido de oração e logo, logo nós estaremos orando por você. Pastor, ainda tratando de cuidado pastoral, né? Eu sei que, como pastor, e aí eu falo por mim, muitas vezes a gente se sente limitado, porque gostaríamos sempre de fazer mais, né? Fazer mais pelas pessoas e fazer mais, sobretudo, por agradar ao nosso mestre. Afinal de contas, nós estamos servindo a Deus no cumprimento de um chamado, e o nosso desafio é realmente fazer algo mais. Porque a Bíblia já diz o quê? Que quando nós fazemos tão somente aquilo que nos é mandado, nós somos chamados de servos inúteis, porque faz apenas o que foi mandado. E eu fico imaginando, pastor, se de repente, nós pastores, nós não poderíamos fazer algo mais durante essa pandemia. Eu sei que a igreja está orando, eu sei que os pastores, dentro da limitação e dos protocolos de saúde, está, quando possível, visitando os irmãos, quando não, assistindo à distância, né, praticando a caridade, a solidariedade, né, suprindo dentro das possibilidades da denominação as necessidades financeiras de alguns irmãos. Mas o que nós poderíamos fazer, pastor? Será que, como pastores, e automaticamente somos todos capelães, se nós não poderíamos desenvolver algum trabalho a mais, né, frente aos hospitais, frente às cadeias públicas, né? Lembrando que o encarcerado ele está há muito tempo já sem ver a família, e Jesus ele nos chama, né, a visitar os presos, a cuidar deles, né? O que é que nós poderíamos fazer por esse povo? Eu fico muito preocupado também, pastor. Esses dias eu conversei com um diretor de um hospital, e ele disse: pastor, lá no hospital onde eu trabalho aconteceu uma coisa impressionante. Perdemos um colega, né, para a Covid, e
os médicos, os enfermeiros, o auxiliar de limpeza, todas as pessoas que estão ali no enfrentamento à Covid, elas estão numa frente de guerra, porque elas se expõem diariamente à doença para tentar salvar alguém, né? Quando ela se expõe, ela coloca a sua vida em risco. E isso traz uma pressão psicológica muito grande, né? Às vezes a pessoa, por vocação, ela faz isso com amor, mas tem um pai em casa, tem uma mãe, tem um filho, tem uma mulher dizendo, rapaz, larga isso, vá vender banana na feira, mas cuide da sua vida. Então, a pessoa está se doando, né? E aí esse colega meu, ele disse, rapaz, nós perdemos uma pessoa e, de repente, uma enfermeira começou a chorar. Aí, de repente, a auxiliar de enfermagem começou a chorar também. Aí, de repente, a pessoa da limpeza começou a chorar também. E, de repente, começou um choro coletivo. Sabe, quase que sem explicação. Mas, na realidade, quando nós olhamos e percebemos que aquele povo está sob uma pressão psicológica, uma pressão espiritual, uma luta desenfreada pela vida do outro e pela vida deles também. Eu me pergunto, pastor, será que não estava na hora de nós, como igreja, como pastores, pensarmos no que é que nós podemos fazer além daquilo que nós já estamos fazendo? E eu repito, o que está fazendo não é pouco, mas talvez seja apenas o que foi mandado. Está na hora da gente superar essas expectativas. É na guerra, na luta, é no momento da dificuldade que você tem que extrair aquela força que está dentro de você, e essa força é o poder, né? O dínamos que o Senhor trouxe para nós com o Espírito Santo, e fazer manifestar esse poder através do amor, da graça, da palavra, do consolo e da ação também. O que é que o senhor pensa sobre isso, pastor? Eu achei muito lindo o momento que eu vi esses dias aqui em Belo Jardim. A gente tem visto muito nas redes sociais, a igreja se unindo, cercando uma cidade, todo mundo de joelho, em volta aos hospitais, clamando pela vida desses enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, para não esquecer nenhum, realmente toda a classe que trabalha com a saúde, os profissionais da área de saúde. Aqui eu tiro meu chapéu. Quando se vai para uma batalha, realmente se tem a infantaria, que é a tropa de choque. E eu tenho visto esse batalhão de frente, pastor, deixando suas vidas, podendo contaminar a sua vida e seus familiares. Deixando suas vidas para cuidar de outros. Então, eu tenho visto isso e é muito interessante o que tem sido feito. E eu tenho visto também uma unidade maior das igrejas. Então, eu deixo aqui, em alguns pastores, amigos nossos que estão nos acompanhando, da nossa cidade, deixo aqui o convite, ou até mesmo, quem sabe, todo mundo se unir, em um dia aí na semana, ou um momento qualquer, vamos nos unir hoje. A gente não pode estar perto mais que 2 metros um do outro, todo mundo de máscara, todo mundo junto, se consagrar um dia aí, todo mundo aqui, não só uma igreja só, mas as igrejas em peso, fazer um momento de oração, não só uma vez, para ali tirar foto, não, mas a gente, seja semanal, está ali em volta àquele hospital, onde tem gente enfermo, onde tem pessoas que a gente está respirando aqui, compartilhando esse momento, tem pessoas lutando por uma gramazinha que se quer de oxigênio, que a gente possa estar incrementando esse trabalho de oração nos hospitais, mas também se parou, tem mais de ano que ninguém faz mais avanço missionário, ninguém faz mais evangelismo, e não é necessário evangelizar fazendo aglomeração, não. Você pode muito bem pegar ali alguns irmãos que possam tocar, ou um carro de som. Você não precisa entrar na casa das pessoas, mas levando ali um louvor e uma palavra, e muitas vezes um folheto. Olha aqui, Jesus te ama, Ele está voltando. Isso também é sair da zona de conforto. Aproveitando que a pandemia está aí, ficando em casa não. É tempo de sair às ruas também, declarando que Jesus está voltando, e que Jesus o ama, e que há tempo ainda de se tomar uma decisão diante do Senhor. São pequenas coisas, mas é mais do que o nosso limite neste momento. A gente não vai poder estar entrando na casa das pessoas, mas ao mesmo tempo fazendo um trabalho de evangelização itinerante, passando nas ruas, levando uma palavra de salvação e ao mesmo tempo de conforto para as pessoas. Que é o que a gente pode dar nesse momento tão difícil. E o mais é pedir uma direção a Deus para que possamos fazer algo mais.
porque o momento é muito limitado. Não podemos contar com todas as pessoas da igreja, porque tem muitas pessoas com comodidade. São pessoas que têm diabetes, são pessoas que têm problema de pressão alta, então pessoas de idade, mas aquele pouco que a gente tem que a gente possa usar da melhor maneira possível. Mas o senhor se sente frustrado nesse momento? Gostaria de fazer algo mais? Tem uma ideia que gostaria de desenvolver, mas se sente limitado por alguma razão? Qual que é esse sentimento, pastor, de querer fazer algo mais e não poder? Eu não tenho, como se diz, vergonha de dizer, minha frustração é poder estar em casa preso, sem poder sair para evangelizar. Algo me moveu desde o ano passado, e Deus me cobrou muito, e deu um ano passado, mês de outubro por diante, em meio à pandemia, deu uma diminuída, e foi permitido a gente ir para a rua. Então, eu me sinto hoje no desejo de fazer, ainda não estou fazendo, mas eu quero muito, não queria não, eu quero muito poder estar na rua, evangelizando e anunciando que Jesus está voltando. Mesmo que as pessoas não acreditem, mas é o que eu creio e o que vai acontecer. Mas para não dizer assim, você foi omisso em não ter feito isso. Eu quero ter essa oportunidade de estar lá, pregando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Mas o senhor acha que as pessoas estão mais abertas ao Evangelho? Ou as pessoas, em modo geral, elas já estão se acostumando com a pandemia, né? E elas estão perdendo aquele medo? Porque me parece que, na primeira onda, havia um temor grande. As pessoas, elas encaravam a pandemia, parece que a morte era iminente, né? Mas hoje a gente já vê um comportamento um pouco mais diferente, né? Vem o decreto governamental e diz, isso não é nada não, vou tocar minha vida, né? E aí, quem vai no banco vai porque vai sacar um dinheiro, porque tem uma precisão, né? Ninguém vai no banco para passear, né? Ninguém pega um ônibus lotado, um metrô lotado para se divertir. Não, as pessoas fazem isso, sobretudo nas regiões metropolitanas, porque elas têm obrigações a cumprir, e se não trabalhar, a comida não chega em casa, não alimenta os seus filhos, né, não abastece a sua mesa. Agora, aquela galera que à noite, né, vai para o happy hour, né, e enche os barzinhos, os espetinhos, né, e não deixam de alugar as piscinas para fazer festas e noitadas, essa galera parece que perdeu o medo, né? Você acha que as pessoas elas estão se acostumando, pelo menos parte da população, em conviver com a pandemia, deixou de ter medo dela, e isso também tirou aquele temor de Deus que as pessoas tinham lá no começo, porque as pessoas estavam com medo da morte, entendendo que era um grande sinal de Deus, né? Com medo de morrer, mas, consequentemente, ficavam mais abertos à palavra. O senhor acha que isso mudou ou não? Desculpa, em primeiro momento, houve-se realmente um temor, mas depois houve um enfrentamento. As pessoas começaram a sair de casa, e hoje, mesmo com decretos, com proibições, eu sei que há uma necessidade, e muitas pessoas necessitando de ajuda e saem para as ruas, mas tem pessoas realmente que vão porque perderam o temor. No tempo lá de Noé passou aquele tempo todo ali planejando, arquitetando e fazendo a arca, e ali o pessoal zombava. E ao longo do tempo, o pessoal se casava, se dava em casamento, mas havia um aviso. Mas ali a população, a nação naquele momento, se perdeu. O medo e o temor de Deus. E quando realmente o dilúvio começou a cair, e que as portas da arca foram fechadas, aí sim, houve-se um grande desespero. E eu acho que hoje a mesma história está acontecendo. Não com a arca, mas um novo momento e uma nova história. Deus está avisando que vai acontecer. Ele está avisando que está às portas. Mas aí a população, o ser humano em si, ele tem se fechado já em seu coração, tem se acostumado com a morte de algumas pessoas ao seu lado, e o medo já não é tão constante em seu coração. Tem se aproximado muito mais de nossas vidas, essas mortes, mas as pessoas têm tido um cotidiano. Tem sido mais natural, pastor, as mortes hoje em dia. O ano passado, quando se morria alguém de Covid, era uma surpresa,
A tristeza hoje existe ainda, mas era um pavor. E hoje aquele pavor ele passou. Mas, rapaz, eu soube que morreu alguém, mas já não tem mais aquele assombramento que tinha o ano passado. Então, eu acho que o momento hoje é de muita cautela. Para quem se prega a palavra de Deus, temos que ter muita cautela, não com o momento que está acontecendo, mas tem que haver um enfrentamento, mostrando que realmente a doença está aí, mas a população se acostumou com o que está acontecendo. Mas, pastor Roberval, essa acomodação das pessoas, né, de alguma forma se adaptarem, conviver com o Covid, será que não é muito perigoso? Porque eu volto a tocar na tecla que Deus está falando com a humanidade. Deus está falando com o povo, né? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por várias vezes Deus tocou na humanidade, Deus tocou na terra, trazendo pestes, trazendo problemas sobre o corpo, com enfermidade, né? E Deus não tirava a mão enquanto as pessoas não ouvissem a sua voz e reconhecessem a grandeza de Deus e se submetessem à sua vontade, né? O mais tradicional de se falar sobre isso na Bíblia Sagrada é em relação às pragas do Egito, né? Cada praga era pior do que a outra, mas ainda assim, só na 10ª praga, quando levou-se os primogênitos de toda a nação, é que o faraó abriu seu coração e permitiu que o povo fosse até o deserto para adorar a Deus, né? E enquanto isso não aconteceu, as pragas elas vinham cada vez mais trazendo dano. Nós passamos pela primeira onda, que o senhor bem relatou, que o quantitativo de mortes era bem inferior, mas as pessoas se alarmavam mais. Agora nós estamos aí vivendo o que os especialistas chamam de uma segunda onda, que a nível de Brasil, nós beiramos semana passada 5.000 mortos. É muita gente para morrer em um dia só. Haja visto, nós estamos aqui no Nordeste e temos aqui cidades inteiras, aqui na Paraíba, do interior do estado, cidade de 3.000 habitantes, de 4.000 habitantes, né? Imagina que cidades inteiras foram ceifadas em um dia só. E aí o que acontece? Nesse momento que o senhor disse que está havendo uma acomodação, mas se fala que, apesar do avanço do sistema de imunização, né, ministrado aí pelo governo, mas está vindo aí uma terceira onda. E que essa terceira onda vai ser muito pior do que esta segunda, né? Com o maior número de mortos. Aliás, hoje já se fala em mais de 70 cepas diferentes do Covid, porque a vacina ela é desenvolvida, segundo os cientistas, para combater o vírus. Só que o vírus, quando ele sofre mutação, aquela vacina já não combate mais. Não é verdade? Tanto é que aqui no Brasil nós temos uma campanha anual de vacinação contra a gripe. Por quê? Porque não acontece como o sarampo, como a varíola, como a paralisia infantil, que a gente toma a vacina uma vez na vida e está imune para sempre. Porque quando se trata de vírus, o vírus ele pode passar por uma mutação. E aí é diferente, a resposta é diferente. Então, o que aconteceu? Como houve uma mutação do vírus, e já se fala de mais de 70 variações, então essas vacinas já não contemplam, né? não combatem todas essas variações, essas cepas. E aí, por conta disso, fala-se aí os especialistas, e eu ressalto, eu não sou especialista, eu estou vendendo aqui pelo preço que comprei, né? De que pode vir aí uma terceira onda muito mais perigosa. Então, vamos olhar aqui pelo lado espiritual, pastor. Não era muito mais fácil as pessoas se aterem à voz de Deus, se submeter a Deus, orar ao Senhor, porque Deus está dizendo, olha, se volta a mim, né? Eu estou aqui, e eu me deixo ser achado por aqueles que me buscam. E ele diz, se o povo que se chama pelo meu nome, se converter a mim, deixar os seus maus caminhos, né? Se humilhar e orar, então eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra.
Não é melhor pagar o preço da oração do que submeter a um vírus tão mortal, pastor? É interessante o senhor falar em terceira cepa. É um país também muito populoso. Eu gosto de estar informado e assistir repórter. Ontem a Índia bateu todos os recordes, num dia só, de contaminação. Em torno de 270 a 290 mil pessoas contaminadas em um único só dia. E se contando que a Índia é um país muito religioso, de muitas religiões, tem um banho anual no Rio Ganges, né? E um maior produtor de vacinas do mundo é a Índia. Mas voltando à nossa parte espiritual, eu acho, pastor, que chegou o momento de parar de botar remendos. O Evangelho de Jesus tem que ser pregado na íntegra, tem que ser colocado por inteiro nas igrejas, onde passamos por muitos anos, não digo todos, a grande maioria não, mas alguma minoria que se prega muito, tantas riquezas e tantas outras coisas, e se trata muito pouco do reino de Deus. A Bíblia nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Se as pessoas hoje estivessem preocupadas com o reino dos céus, estariam mais buscando mais a Deus, temente mais, não é temente, mas cuidadosos com esta praga tão terrível que tem assolado todo o globo terrestre, mas também buscado uma vida espiritual mais regrada diante do Senhor. Tem hoje colocado remendos no Evangelho, facilidades no Evangelho. No Evangelho de Cristo não tem facilidade, meu amado. Ele disse no mundo que teremos o quê? Aflições. Estamos hoje vivendo um mundo de aflições. Né? Nós hoje vivemos um mundo onde está todo mundo a todo momento, como o Senhor falou, com hábitos bons, limpando as mãos, usando máscara, distanciamento. Há um mundo de cautelas hoje, mas também tem muitas pessoas que não têm cuidado nenhum. Tem pessoas também que andam zombando das coisas também de Deus, e com Deus não se zomba. Isso eu tenho claro na minha mente. Com as coisas de Deus não se zomba. Então Deus deu a primeira onda, já deu a segunda onda. Essa semana eu vi de novo que o Amazonas já estava amarelo. Estava tudo azul. Já está amarelando de novo. O vírus, ele é muito rápido. A transmissão dele através do toque e tudo mais, ele é muito agressivo. Então vai chegar momentos que vai se renovar várias cepas. Tem se falado muito, se a gente for olhar aí pelos países da Europa, teve muitos países que morreu aí 70, 80 mil pessoas, com a população um terço do Brasil. Então morreu muita gente também. Mas o Brasil hoje é o alvo. Nesse momento é o alvo. Hoje já não é mais o Brasil, mas vai ser a Índia. Mas vamos falar da nossa parte espiritual. Jesus está falando. E quanto mais o homem endurecer o coração, mais essa cepa vai e ela vai voltar. O coronavírus é uma realidade. Ele não vai embora tão facilmente, porque é um vírus. Ele vai estar espalhado. Em algum momento ele pode mais uma vez contaminar. Não a quantidade que se tem, mas ele vai continuar existindo. E se o perigo continua existindo, nós temos alguém que nos guarda. Nós temos que buscar ao Senhor. Isso é real entre nosso meio. Nós temos que buscar mais ao Senhor. Como o Senhor falou, enquanto Faraó não liberou o povo para sair da terra lá do Egito, Deus continuou enviando pragas. Enquanto o povo não se curvar e buscar o Senhor em oração, e se humilhar perante Deus, grandes coisas vai acontecer em todo o planeta. Agora, pastor, eu acho que é importante ressaltar, nesse momento que nós estamos vivendo, de que ninguém é imune. E eu falo isso espiritualmente. Porque morre o crente, morre o ateu. Morre o adepto do cristianismo e morre o adepto do candomblé, do ateísmo, do budismo. Não faz diferença. Todos. Porque nós cristãos, às vezes, tem uma falsa impressão de que nós não estamos inseridos no mundo. E a Bíblia diz que nós não somos daqui. De fato, nós somos. A Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, de onde também vem o nosso Senhor. E temos a firme esperança de que um dia estaremos lá eternamente. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos inseridos num contexto como humanidade. E a chuva de Deus é sobre os justos e sobre os injustos, né?
Quando Deus vai mandar a chuva sobre uma cidade, Ele não vai dizer, olha, eu vou mandar a chuva sobre a casa de José, que é bom, mas do lado tem um vizinho, que é João, que ele é ruim, e não vai chover sobre a casa dele, não. Chove sobre a rua inteira, o bairro inteiro. Então nós estamos nessa mesma seara, né? Ninguém pode dizer que é bonzinho diante de Deus e por isso não contraiu o vírus até agora, ou contraiu e se deu bem. E também não pode dizer que o outro é mau simplesmente porque teve o vírus e morreu, né? Porque tem aqueles que vai para o extremo, isso aí foi castigo. E não é isso. Eu repito, Deus não está tratando individualmente com as pessoas, mas Deus está tratando com a humanidade, Ele está falando com o povo, né? Então nós estamos todos numa mesma situação, estamos todos diante de Deus, sofrendo esse tempo de dificuldade. Eu gosto muito da fala do pastor Maurício, da Strong Tower Church, lá de Tampa, porque ele diz que nós estamos vivendo esses dias como que na escuridão, tateando. Você anda tateando e você não sabe o que é que vai se deparar daqui a pouco. De repente, uma situação nova surge diante de você, até porque os dias que nós estamos vivendo são dias de novidades. Dias que, como eu já falei anteriormente, se falasse acerca desses dias há 2, 3 anos atrás, nós não acreditaríamos. Então, de fato, nós estamos andando na escuridão. Agora, qual que é a diferença aí? A diferença é que quando você tem um relacionamento com Deus, e você tem a fé de Deus no seu coração, aí você não precisa se preocupar com a luz, porque a luz que ilumina você é Cristo, né? E você sabe que, mesmo no meio da escuridão, Ele vai lhe guiar sempre para o bom caminho, porque o salmista diz que o Senhor, Ele nos conduz como pastor, conduz a sua ovelha, por pastos verdejantes, caminhos retos, que nos leva a águas tranquilas. Então, eu quero, nesse momento já encerrando aqui o nosso papo, agradecer ao pastor Roberval por nos dar o prazer de ter a sua presença, por compartilhar do seu pensamento acerca do cuidado pastoral nesse tempo de pandemia. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse tempo. E, pastor, eu queria abrir aqui para as suas considerações finais, desde já agradecendo pela sua participação. Em seguida, nós estaremos orando por você, pela sua família, pelas pessoas que estão acometidas do coronavírus, e pode ter certeza, Deus há de alcançar a sua casa e a sua família através dessa oração. Pastor. Eu que agradeço, pastor, o convite. Estar com o senhor, para mim, é uma alegria, um prazer. É honroso estar com o senhor. Também agradecer a Deus pela oportunidade. Aos amigos do Se Liga, né? Estão aqui com todo carinho, cuidando aqui dessa transmissão. E algo de um pastor que eu escutei hoje pela manhã. Algo mais forte que vem tratando da nossa parte espiritual, pastor. Nós podemos morrer daqui a pouco, partir em um acidente, alguém que morreu de Covid. O dia amanhã pode não amanhecer para cada um de nós, né? A gente não sabe. Mas há um diferencial. Porque o corpo, ele vai ser colocado lá na terra, o corpo físico. Mas o nosso espírito, nós como temos a convicção e tentamos chegar até o Senhor, sabemos que o nosso espírito estará com o nosso Deus. Então, como o Senhor falou, nós estamos todo dia é um dia de novidade. Quando você sai de casa hoje, é como se fosse numa escuridão realmente, tentando ver como é que vai ser o dia de hoje. Mas o que importa, que mesmo descendo a sepultura, o nosso espírito estará com o nosso Deus, guardado junto ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja abençoando a vida do pastor Flávio por essa oportunidade que Ele nos dado. Quero também aqui agradecer aos nossos irmãos ali da Assembleia de Deus, Monte Sião, tanto ali na sede, na Coab 3, como também aqui no São Pedro, diante de frente ao Águia ali, que Deus tenha abençoado grandemente, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Amém. Eu quero ressaltar a todos que esse programa ele tem uma proposta semanal, todas as segundas-feiras, às 18h30, através da minha fanpage, né, @PR Flávio Nunes. Você pode adentrar no Facebook, também nas páginas amigas que compartilham sempre o nosso trabalho. Você também, a partir da próxima semana, você vai poder acompanhar através do nosso canal no YouTube, lá a página do pastor Flávio Nunes. Eu quero dizer que nós estamos iniciando um trabalho que nós já iniciamos
Assim, também tem o Instagram, né? O @PR Flávio Nunes, você pode me acompanhar lá durante a semana. Nós fazemos a transmissão de pequenas lives, postamos alguns pensamentos, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Então segue lá no Instagram, vai ser bom a gente se encontrar por lá. Tem um trabalho que eu já fazia em São Paulo, especialmente com a comunidade de haitianos, né, um trabalho social durante a pandemia, e eu tenho visto que chegou o momento de desenvolver também aqui em Belo Jardim. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade financeira, onde muitas pessoas desempregadas, muitos irmãos estão passando por dificuldades, e nós queremos fazer um trabalho de arrecadação de alimentos para tentar ajudar esses irmãos. Então, se você quer colaborar conosco, nós queremos montar algumas cestas básicas para atender algumas famílias. Entre em contato comigo, né? Você tem aí as minhas redes sociais, meu telefone, WhatsApp, é fácil me encontrar, fala comigo e eu vou até você, vou retirar a sua doação, ou você faz uma transferência, a gente presta conta posteriormente. Eu espero que você possa me ajudar a ajudar alguém e levar esperança e levar alimento para a mesa de famílias dessa cidade. Também eu quero fazer um trabalho, eu queria desafiar aqui já o pastor Roberval, de que na próxima semana, pastor, eu quero fazer um trabalho de oração nos bairros, né? A gente vai poder, quem sabe, aí locar um carro de som e a gente passar nos bairros orando, abençoando as famílias, abençoando os bairros dessa cidade. Né? Tem um ditado popular que se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Né? Nesse caso, tem muitas pessoas que estão presas em casas, impossibilitadas de irem até a igreja, mas nada impede da gente fazer algo mais, ir até elas levando uma palavra de Deus e levando uma oração. E é isso que eu quero fazer por você agora. Né? Eu quero chamar a sua atenção, você que está aí nos acompanhando, eu quero orar pela sua vida. Antes eu quero profetizar que haja bênção de Deus sobre a sua vida, haja bênção sobre a sua casa, haja paz em meio à sua família, que tudo aquilo que está proposto no seu coração, Deus abençoe e faça acontecer. Que nesses dias portas se abram diante de você, bênçãos maravilhosas cheguem até a sua vida, das quais você possa dar testemunho e dizer, foi o Senhor que me proveu todas essas coisas. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção sobre essa pessoa que nos acompanha em oração. Especialmente, Pai, por aqueles que estão sofrendo por conta desta pandemia causada pela Covid-19. Ó Deus, por aquele parente que agora está internado no hospital, pelo amigo. Ó Deus, até mesmo, Pai, por aquela família que está aflita, a cada dia aguardando um telefonema do hospital para dar notícia do seu ente querido. Senhor, que o Senhor os alcance agora, com a tua mão de bênção, a tua mão de cura. Eu profetizo cura, Senhor. Cura para aqueles que estão internados, para aqueles que estão em tratamento domiciliar. Meu Deus, que o teu Espírito Santo seja agora, ó Deus, o ar que invade esses pulmões, tirando toda a inflamação, tirando, Senhor, em nome de Jesus, toda atividade, Senhor, deste vírus e promovendo vida, promovendo paz. Ó Deus, esse pai de família que está preocupado porque está desempregado, meu Deus, o salmista diz, eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Então seja o Senhor a provisão, traz, Senhor, provisão para a sua mesa e que ele tenha alegria de ver a sua esposa, seus filhos alimentados. Meu Deus, traz alívio para o coração do aflito. Traz esperança para aquele que está em angústia. Que a tua bênção, Senhor, a tua bênção que não traz consigo dores, mas que faz enriquecer a cada um, possa se chegar na vida de todos aqueles que nos acompanham nessa hora. Assim eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, de modo que a graça de Deus, o eterno Pai, o amor expresso por Jesus Cristo ali na cruz e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.